Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Conferências Radiofônicas. Aqui são obras, são colocações feitas por Carl Schutel enquanto estava vivo, estava ainda encarnado. Já vimos duas conferências. Estamos na terceira, que ele levou ao ar pelo rádio da época, no dia 17 de setembro de 1936. Ele estava tratando em torno da imortalidade. Então vamos continuar dentro da mesma conferência. Ele vai falar agora sobre o Espiritismo e o Cristianismo. Então vamos ver o que ele diz a respeito. Diz ele o seguinte: os incipientes do Espiritismo, desconhecedores da sua edificante doutrina, nos julgam afastados do cristianismo e alheios às indagações das coisas divinas. É veso, dentre muitos deles, nos chamarem inimigos de Cristo, heréticos dos seus ensinos. Bom, se nós ouvirmos isso, ainda hoje, quem ousar falar uma besteira tão grande desta, vai confirmar que é um imbecil. Desculpe estar aqui sem querer ofender ninguém. Por quê, imbecil? Porque não leu. Maria vai com as outras, sem querer ofender as Marias, mas é um dito popular. É aquele que fala sem pensar. É uma pessoa que é altamente manipulada, uma verdadeira marionete. Então não faz sentido dizer uma coisa dessa, inimigos do Cristo, heréticos dos seus ensinos. É porque não teve a mínima vontade de ler nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se ler, vai ver que não tem nada a ver. Continuando, ele diz o seguinte: Carvalho, eu não quero deixar passar sem protesto esses julgamentos precipitados e infundados. É assim que vos prometi na minha última conferência, voltar a vos falar, se Deus o permitir, sobre a palavra de Jesus Cristo e a nossa vida no outro mundo. Uma parte da tese do meu programa eu já expus com aquela convicção que colhi durante 31 anos de estudos religiosos e filosóficos. Antes de acrescentar algo sobre os destinos que nos esperam, dir-vos-ei o que sei e o que sinto sobre Jesus e a sua doutrina. Antes de continuarmos, só nesse preâmbulo desse item aqui, o Espiritismo e o Cristianismo, ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos ainda a infelicidade de ouvir irmãos dizer que somos macumbeiros, nós espíritas que seguimos os ensinamentos do Cristo. Aí eu já cheguei a perguntar, mas o que é macumbeiro? É aquele que faz o mal. Olha, meu amigo, você só está falando abobrinhas, coisas sem pensar. Você já visitou uma casa espírita? Já visitou as instituições ligadas à casa espírita? Não. Então como é que está fazendo uma afirmação dessa? Nós, meus amigos, amigas, internautas, não podemos mais ser farinha do mesmo saco, no sentido de sermos manipulados por quem quer nos manipular. Nós temos inteligência, temos o livre-arbítrio, nós responderemos por aquilo que fizermos. Diz o livro dos Espíritos: vós respondereis pelo mal que praticardes e pelo mal oriundo do bem que não praticardes. Então, depende de quem? De nós. Não podemos ser manipulados pelas pessoas. Temos que ouvir, refletir, raciocinar, colocar a lógica e a razão. Está correto? Está. Vamos em frente. Não está? Deixa de lado. Então continua Carvalho dizendo o seguinte:
A vida de Jesus para nós espíritas é um prodígio que nos assombra. Não consta na história que homem algum, santo ou sábio, gênio ou missionário, o igualasse em saber e em virtude. Figura inconfundível no cenário mundial. A sua personalidade se destaca altamente de todos aqueles que o precederam e de todos aqueles que lhe sucederam. Jesus Cristo é o protótipo da perfeição. Nele se reúne admiravelmente a beleza e a bondade. Dos seus olhos irradiam todas as carícias para os desgraçados, os infelizes, os párias, os maltrapilhos que o seguem pressurosos, cheios de esperança e de fé, envoltos no seu amor imenso. Antes de continuarmos, o Evanildo, que está aí, nos mandou recentemente um filminho que está na internet, em que o Augusto Cury, aquele médico, faz um relato bastante interessante. Ele diz: eu era ateu ao extremo. Não acreditava em nada. Mais ateu do que qualquer um que se diz ateu. Mas a partir do momento em que eu fui estudar o Evangelho, eu me surpreendi. Não sou mais ateu. Acredito piamente em Jesus. Porque não tem um homem capaz de dizer e fazer o que ele fez. E a forma, e o conhecimento que ele mostrou e a forma como ele atuava. Não é isso, Evanildo? Então, quem somos nós para ousar falar, Cristo não era o Messias, Cristo era um revolucionáriozinho qualquer aí. Quem somos nós para dizer algo nesse sentido? Continua Caibar. Jesus Cristo é, na verdade, o Filho de Deus, o único embaixador do Supremo Criador que soube interpretar e praticar a vontade divina. Na sua presença, sob a ação de suas mãos misericordiosas, os enfermos se restabelecem, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os hidrópicos saram, os leprosos ficam limpos. Tão grande é a sua sabedoria e o seu poder, que até os próprios elementos da natureza lhe obedecem. E ao lado de todo esse testemunho de poder, de sabedoria e amor, o meigo nazareno desdobra-se em incessante atividade, expondo a todos aqueles que seguiam a sua palavra de luz e de caridade, que vibra nas almas e embalsama os corações aflitos. No meu ensino oral, ele deixa de lado o dogma e o mistério, que somente confundem e não edificam, e expõe a sua doutrina com singeleza e humildade, ao alcance de todas as inteligências. Os sábios usam de terminologias para confundir as massas. Os filósofos são logomáquicos e incongruentes nos seus discursos. Jesus foi ao contrário, a concisão, a lógica, o critério e a verdade. Por isso, a sua doutrina é o caminho que devemos seguir, é a verdade que devemos abraçar. Os seus ensinos ultrapassaram a todos os métodos pedagógicos. Para que a sua doutrina fosse compreendida por todos, ele propunha parábolas, citava alegorias, fazia comparações, descrevia a natureza, suas forças, mostrava-lhes os campos, as montanhas, os mares, os ventos, as chuvas,
falava-lhes para esta multidão das plantas, das flores, dos frutos, das sementes, dos animais, dos pássaros, do homem. Não há uma só coisa, um só ente na terra, de que Jesus não se tivesse servido para com eles comparar a excelsa doutrina que ele veio pregar. Dizem os Espíritos, antes de continuarmos, que se tivessem sido anotados todos os prodígios, todas as curas, tudo o que o Cristo fez de bom, não haveriam livros para colocar tudo isso. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Não é brincadeira, meus amigos. Quando nós vamos estudar a doutrina, temos que nos despojar das cristalizações das outras encarnações, em que nós nos achávamos os grandes conhecedores, os grandes sabedores das coisas. Não somos sabedores de nada. Mal começamos, como eu brinco sempre, uma minhoca que quer levantar a cabeça. Mal conseguimos levantar a nossa cabeça, mal comparando. E que por isso somos grandes sabedores, grandes conhecedores das coisas? Não sabemos. Então temos que ler o Cristo, ver o Cristo, entender o Cristo, entrar em comunhão com o Cristo, se nós quisermos realmente sair dessa encarnação mais elevados do que no momento em que estamos. Pois não, a vida, ele levanta uma coisa que é interessante. Quando Jesus e Pedro nega Jesus naquele instante, aquele grau, e depois com Judas também, né? Aquele perdão que ele dá no silêncio. Ele fala lá do perdão do silêncio. É, né? verdade. Eu estou lhe perdoando sem precisar falar nada. Absolutamente nada. Esse grau de pureza, né? De elevação, né? Nós estamos ainda, quando você fala assim, minhoca, eu acho que nós estamos abaixo porque para chegar num nível de pelo menos falar perdoar, já é um grande negócio. Imagina se perdoar. Nós, por qualquer, vamos dizer, afronta que recebemos de alguém, a gente já fica ouriçado. Quando não, partimos para a agressão. Imagina o cara me bater, dar um tapa. Agora, imagine o Cristo sendo traído por Judas. Traído. Não é brincadeira. Então nós temos que realmente parar, pensar, refletir. Quando vamos estudar o Cristo, tem lições infinitas nos seus ensinamentos. Ele ainda avisou, né? Essa noite um de vocês vai me trair. Avisou. Alguém me trairá, é verdade. Mais perguntas, mais comentários? Então vamos continuar aqui. Até o sal que abunda no Mar Morto serviu para que ele, Jesus, ensinasse os seus discípulos a se preservarem da corrupção do mundo. Engraçado, né? Tinha corrupção naquela época. Como é que é? Vou ler de novo. Até o sal que abunda no Mar Morto serviu para que Jesus ensinasse os seus discípulos a se preservarem da corrupção do mundo, a se servirem de condimento para abrirem em todas as almas o gosto, o paladar para a recepção da sua doutrina, da sua religião, que ele próprio intitulou o Pão da Vida. Impressionante, não? A tarefa de Jesus, pelo que se depreende dos evangelhos, foi despertar o homem, fazê-lo abrir os olhos, e lhe ensinar a verdade da vida eterna, dando-lhe ao mesmo tempo o mais perfeito código de amor, de fé, de esperança e de caridade, para que com o indispensável aprendizado, o homem chegue a alcançar a vida eterna. É impressionante, né? Como nós ainda ouvimos, ou às vezes nós mesmos pensamos,
Mas, puxa, mas Jesus cansa a gente. Ele fala sempre para a gente perdoar, perdoar 70 vezes 7. Mas como eu vou perdoar alguém que está me ofendendo, alguém que está me batendo, alguém que está me roubando, alguém que está me prejudicando? Mas é o tal negócio, nós enxergamos isto que está na nossa frente. E o que está atrás? Que nós não enxergamos. O que fizemos? São coisas que hoje é a colheita do que plantamos ontem. E é a semeadura do que vamos colher amanhã. Então Jesus tem que ser muito bem focado, bem estudado, bem entendido. Não é leitura de romance. Quando pegamos o Evangelho, temos que ficar lendo. Ainda essa semana eu peguei e fui ler um pedacinho. Falei, meu Deus, eu não tinha enxergado isso aqui, está aqui escrito. Aí, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas novas. Comentários, perguntas, antes de continuarmos? Contribuições? Vamos lá. Os olhos representam para o mestre o papel de lanternas. Se eles forem luminosos, vê-se tudo. E se forem tenebrosos, nada se vê. É assim que ele faz um apelo aos seus discípulos para que sejam vívidos e diligentes na busca da verdade, exortando-os a serem perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, e acrescentando a recomendação: se vós fordes meus discípulos, buscareis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Se não quisermos ver a religião de Jesus magnificamente estereotipada no Sermão do Monte, a maior peça oratória e exortação moral que o mundo conhece, nós poderíamos representá-la magnificamente na parábola do bom samaritano, na parábola do filho pródigo e nos seus insistentes convites para a prática do amor a Deus, do amor ao próximo e para a obediência à lei e aos profetas. Em uma palavra, nós espíritas abraçamos e sancionamos a doutrina de Jesus. E somos fervorosos admiradores da incomparável personalidade, de cuja singular missão resultou a mais pura moral que conhecemos, e que se resume nesta sentença: ama o teu inimigo, faze o bem a quem te persegue e calunia, para que sejas filho do nosso Pai Celestial, que faz com que o sol se levante para os bons e para os maus, e as chuvas desçam sobre os justos e injustos. Como é que nós estamos, hein? Nós todos, em relação a isso aqui. Estamos amando o inimigo? Estamos fazendo bem a quem nos persegue e calunia? Para que sejamos filhos do Pai Celestial, que manda sol, manda chuva para o bom e para o mal? Como é que nós estamos? Eu voltando aí, da relação ao sermão, desculpa estar interferindo aí. Não, pode falar, eu gosto. Olha, para que não chega, né? Não, vamos em frente. O sermão da montanha, né? Você falou assim, dessa página. Incomparável aí. Mahatma Gandhi, que era hindu, né? Disse uma vez que se todas as bibliotecas do mundo acabassem, só sobrasse o sermão da montanha, o mundo estava salvo. Imagine o grau de conhecimento que deve ter o sermão da montanha. O Evangelho é o maior manual de sociologia, psicologia, relações humanas que existe no planeta. Então vem ao encontro do que ele disse. Tá aí, se acabar tudo e tendo isso, e formos a fundo, nós realmente temos o que aprender, e muito. Olha, então não sei se é o doutor Inácio Ferreira ou outro espírito. Eu estava lendo um livro deles,
ele estava fazendo o curso do Evangelho no plano espiritual. Foi o doutor Inácio. Doutor Inácio, né? Doutor Inácio. Ele e o Odilon. Isso, Odilon Fernandes. eu achei muito interessante o que nós aqui fazemos, faz de conta, né? Faz de conta, é isso Faz aí. de conta. E lá ele leva a seríssimo, né? Porque lá não pode faltar, tem a hora certinha, estudando exatamente o Evangelho. É levado mais a sério, né? No plano imediatos aí, superiores ao nosso, leva-se um pouco mais a sério, porque não adianta, aqui a gente disfarça, muda a cor do cabelo, faz uma cirurgia plástica, põe uma roupa, etc. Mas lá não, as energias estão te dizendo quem você é. Então não adianta querer esconder, você é você. Eu olho para o Agostinho lá, eu sei que é o Agostinho interiormente. Ele olha para mim, ele sabe quem eu sou. Então não tem como disfarçar isso. Agora, mais interessante de tudo, talvez, né? É que quando a gente volta para a Terra, a gente esquece tudo. Ainda bem, Agostinho. Não, eu digo o seguinte, mas a gente esquece o bom e aprende tudo que é ruim, mano. Agostinho, veja bem, para que a gente vem aqui? Mas, Agostinho, a gente vem para quê? Para que as nossas tendências instintivas falem mais alto. E aí a gente começa a ir para o lado ruim, começa a gostar, então as tendências de tudo que aprendemos ainda continuam para cá e não para cá. Você vê, a gente vai e volta, vai e volta. Como eu digo sempre, o Inácio Ferreira disse que nós já tivemos aqui no Hominal cerca de 10 mil reencarnações. Caramba. E olha no nível que nós estamos aí. Não é brincadeira. Eu acho que foi o André Luiz que eu li as tendências que nós trazemos da Terra, do plano espiritual, em 30%. 70% a gente adquire aqui. André Luiz mesmo, né? Acho que foi o André Luiz. É, André Luiz mesmo. Quer dizer, a gente já nasce com uma certa tendência. Imagine um suicida contumaz. Não é porque ele morreu, vai voltar, ele acabou, já não vai tentar buscar o suicídio de novo. Vai. Mas ele tem que lutar contra isso. As tendências instintivas. Ele tem que pôr isso dentro de si, que é uma nova lição. Vem para a escola terra para passar um aprendizado novo. Ele pode falir ou não. Estou pegando um exemplo mais forte aí de um suicídio. Mas conosco é a mesma coisa. Nós, aqueles que têm tendências a manipular o dinheiro, a ser, como diz na gíria, mão de vaca, que é egoísta, que é só juntar dinheiro, juntar dinheiro. Se ele não lutar contra isso, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque está no subconsciente. São as tendências instintivas. Cada um de nós, como eu disse, traz tudo isso. Cada um sabe o que faz. Por exemplo, você tem coisas na vida que você faz que você nunca estudou, nunca aprendeu. Mas você vai lá e pumba, faz. Opa, como? Que jeito? Está lá, tendências instintivas, o que você já viveu em outra vida. Vamos prejudicar as pessoas? Não, não podemos. Nós temos que olhar para o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Mas não, eu quero passar a mão ali, roubar todas as coisas do Paulo, do Agostinho, do Evanildo. Quero nem saber, problema dele. Será que é dele? Aparentemente é, mas e é na hora que eu fecho os olhos aqui? Aí que vai haver choro e ranger de dentro. Então, quer dizer, eu tenho que segurar as tendências. Por isso, 10 mil reencarnações e continuamos fazendo bobagem. Lamentavelmente. Ou chegamos pelo amor ou chega pela dor. E o que é a dor na programação do universo? Vamos embora para o planeta primitivo. Agora, mais uma questão que eu acho interessante é o seguinte. Nos países ditos civilizados, o país ele funciona. Agora eu te pergunto, eu vi uma reportagem esses dias atrás, o Brasil ele é o segundo lugar em tráfico de drogas, de armas, e o primeiro lugar em violência no mundo. Nós estamos com esses títulos. Outros países que não professam a lei de Deus, que não têm religião, que você chega nesses países, não tem a violência que tem aqui.
Você não acha que se nós tivéssemos leis de verdade, cadeias de verdade, juízes de verdade, a gente tem coisa de juízes que se assusta. Nós não teríamos um país diferente, um povo diferente? Mas para chegar nesse ponto, Agostinho, para o brasileiro falta uma coisa básica: educação. Mas não é educação da escola. A educação começa com o pai e a mãe. Lá na escola é informação, mas a educação quem dá é o pai e a mãe. O que fazem os pais e mães hoje? Claro, as crianças não vai nem acompanhar, não estão nem aí. Então, quem educa o filho é o pai e a mãe. A escola só informa e forma naquilo que ele vai buscar. Mas educar é em casa. Estamos educando? Não. Enquanto nós não educarmos e não dermos informações para que o indivíduo possa avaliar o nível de qualidade, ele possa saber, poxa, ao invés de eu, ter o esgoto aberto aqui, se eu tiver o esgoto fechado, eu vou diminuir a incidência de moléstia. Quando ele começar a julgar isso, nós vamos chegar no que você está falando. Mas enquanto não chegar, não tem chance, Agostinho. Mas deixa eu voltar só um pouquinho que você Pois falou não. lá. Qual é o grande mandamento? Amor a Deus e ao próximo. E é o próximo. Se todos nós amássemos o próximo, nós íamos destruir a natureza, nós íamos prejudicar o outro na rua, nós íamos roubar uma pequena coisinha do outro. Por que não amamos o próximo? Então, Porque há um excesso de orgulho e egoísmo. Eu e eu, o resto que se dane. E mau exemplo também. E mau exemplos. E falta de educação. Tem os pais realmente acompanham os filhos, os pais, pai e mãe, acompanham, educam, colocam nos filhos a necessidade de se acreditar num Deus que está aí, que é só olhar para o universo. Não, deixa ele, vai deixando, vai deixando. E não tem uma escola adequada que ensina para que ele mude o padrão de qualidade. Tá bom, deixa como está para ver como é que fica. mas num país que se diz católico, num país que se diz religioso, como o nosso, não tem que estar esse ensinamento para você. Onde é que está? Não existe. Não tem. Não existe. Então esse negócio de falar que vai lá orar, que vem aqui no centro de Não. da hora, chega ali fora, no primeiro embate que ele tem, e Ô, Ivanildo, basta ver as igrejas evangélicas. O que eles fazem? Eles levam o fiel lá, ou levam o crente, levam a pessoa para quê? Só para tentar barganhar com Deus, para ter bens materiais. Não é para ele mudar de dentro para fora, que é o que faz a doutrina espírita. Nós, se quisermos colher, temos que plantar, não é ficar aqui esperando que Deus mande um saco de dinheiro. Não vai acontecer isso. Eu tenho que plantar, como trabalhar, aprender, buscar, desenvolver, trabalhar. Nós viemos para trabalhar, são experiências novas. Ninguém é terráqueo, somos espíritos em experiência de passagem na Terra. Termina o tempo, vamos embora. E a Terra continua. Aqui é um caldeirão em ebulição. A gente vem para ver se muda alguma coisa. Mas estamos fazendo por mudar? Estamos exigindo? Estamos trabalhando para que isso mude? Ou fazemos de conta? Nós reclamamos? Aí vem essas palhaçadas de propagandas políticas aí, fica por isso mesmo, fica aí vão lá, votam naqueles que ficam fazendo palhaçada. Nós não brigamos, Agostinho. Nós não exigimos nada. Estamos tudo de cabeça baixa, parece vacas de presépio aí, vai, vem, vai. Se nós não formos buscar e exigir e trabalhar para isso, vai ficar isso aí. Vai ficar isso aí. Nós estamos esperando que Deus resolva o nosso problema. Não, Ele está dando saúde, está dando inteligência, está dando condições para nós resolvermos. Agora temos que fazer a nossa parte, como eles dizem. Eles fazem a deles, mas nós temos que fazer a nossa. Não adianta eu ficar aqui rezando para a doutora Marlene Nobre para ela resolver o meu problema. Porque ela deve ter N problema na vida dela lá na continuidade. Tá certo? E todos os espíritos da mesma forma. Nós sabemos que o Pai não desampara ninguém. É cada um de acordo com provações e merecimentos. Agora, temos que fazer a nossa parte. A palestra do Flavinho hoje estava falando exatamente sobre isso, né? Ah, é? Moralidade. O que falta no ser humano é o senso moral, né? Deixar de criticar,
deixar de Cristo querer foi ser superior. fantástico, ele já disse, amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que o nosso amor ao próximo está muito longe. Não é verdade? Então, Magno, eu acho que o pior do ser humano realmente é esse cabeça, é o egoísmo. O egoísmo é impressionante. Hoje você pensa em você. Tem até uma sigla agora, você S.A., não sei se você viu isso. Não. Achei muito interessante, você S.A., é você e você. Porque você não pensa mais no ser humano. Egoísmo mesmo. Você Exacerba o egoísmo. pensa até menos na sua família hoje. A família fica em segundo plano. Eu conheci uma família que o pai viu o filho a cada 15 dias. E como é que um filho desse vai ter Educação. Não, vai ter amor? Isso que você acabou de dizer, eu, nos trabalhos espirituais, uma vez atendi um jovem desencarnado por droga, exatamente isso. Família abonada, mas eu não tinha amor do meu pai, da minha mãe, não tinha conversa, não tinha diálogo. Não tinha, tudo era, dava dinheiro, dava isso, dava aquilo, mas eu queria era um colo, queria um abraço, eu não tinha. Isso eu ouvi um jovem que tinha desencarnado com droga, 15 anos de idade quando ele desencarnou. Então é isso que eu falo, se nós não cuidarmos da nossa família, cuidarmos para valer, não dermos a educação, vai demorar para isso mudar. Aí nós vamos ficar falando, não, é que erramos, foi desde a época dos portugueses que mandaram os degradados, os bandidos para cá e por isso ficou. Não. Os americanos e os ingleses saíram, foram lá para construir uma pátria. Vamos construir uma pátria, vamos trabalhar, ué. Tem coisa errada? Tem. Mas pelo menos estão focados para construir uma pátria. Aqui estamos focados para construir uma pátria ou para se locupletar da pátria? Isso aí. Precisam pensar. Não é verdade? Isso tudo depende de nós. Depende da família. Família, aqui é a célula máter da sociedade, ela é fundamental. Mas num nível elevado, um dia não teremos mais família. A família é universal, todos vão se amar. Não é só ali o grupinho da família. Todos seremos irmãos e todos se amarão igualmente. Por isso que o Cristo veio ensinar amor a Deus e ao próximo. Mas aqui ainda estamos longe disso. Temos muito que trabalhar, meus irmãos. Temos muito que aprender. Mas acima de tudo, temos muito que, repetindo, trabalhar em prol do próximo. Trabalhando em prol do próximo, estamos trabalhando em prol de nós mesmos. Vamos em frente? Mais alguma pergunta? Vamos lá. A crise materialista e o espiritismo. No momento de avassaladora crise, 1900, meu Deus do céu. 80 anos fazendo. Eu vou repetir a data, 17 de setembro de 1936. No momento de avassaladora crise de negras perspectivas que nos ameaçam, de lutas intestinas, de guerras, de ódios acirrados que atravessamos, nós julgamos mais do que utopia respigar a seara da moral e da religião, excluindo dela a sua principal seiva, que é a imortalidade da alma. Em mais de 30 anos de insistentes estudos espíritas, que abrangem todo o campo da religião, da ciência e da filosofia, desde o início dessas grandiosas aquisições para a formação de um tesouro legítimo, Caibar diz, eu me convenci, não só observando os homens, como estudando a mim próprio, que sem o conhecimento esclarecido e a compenetração da ideia imortalista, é humanamente impossível a transformação social
a lapidação do caráter, a transposição para a esfera espiritual. 1936, gente, está aqui. Por isso, a nossa principal tarefa é mostrar que o homem é imortal, é provar a ele a existência eterna, é iluminá-lo com os esplendores da imortalidade, com a luz fulgurante da vida eterna. É repetir aos seus ouvidos insistentemente o brado que ecoou há 2000 anos na Judéia, logo após a morte do Cristo e por ocasião da sua ressurreição. Qual é o brado? O Cristo ressuscitou, o Cristo vive, e assim também nós ressuscitaremos e viveremos. Tudo o que há de mais puro, de mais nobre, de mais grandioso, ou seja, a inteligência, o sentimento, a razão, a memória, as nossas qualidades psíquicas e morais, as nossas faculdades de pensar, de querer e de amar. Tudo nos demonstra a realidade do nosso eu e o prosseguimento da nossa vida depois da morte. O Espiritismo, libertando o homem das doutrinas derrotistas que têm aniquilado as nobres aspirações e os rasgos de amor e de caridade, veio-lhe restituir as posses dos seus direitos imortalistas e prepará-lo para as grandes conquistas. Sob os auspícios, acabam-se as incertezas sobre o futuro. O além misterioso mostra-se-nos em toda a sua realidade, e com a profunda satisfação compreendemos que a presente existência é um preparativo para a vida real que nos aguarda. É um preparativo. Viemos aqui fazer uns testes. Vamos lá testar. Como é que é o meu relacionamento com o Mário, com o Valtinho, com vocês todos? Como é que é o meu relacionamento dentro de casa? Como é que eu reajo frente a uma situação inesperada? Frente a alguém que está prestes a morrer, o que eu faço? Frente a uma dificuldade financeira muito grande, frente a uma briga homérica, e aí? Como é que eu estou reagindo? Está aqui, ó. Viemos compreender que a presente existência é um preparativo para a vida real que nos espera. A nossa filosofia alegra o coração, considera os desgraçados, os deserdados deste mundo como irmãos, a quem se deve caritativo auxílio. O Espiritismo destrói o egoísmo e proclama que ninguém pode ser feliz e não amar os seus irmãos em Deus, se não os ajudar a progredir moral e materialmente. Nenhuma filosofia pregou moral que se aproximasse à do Espiritismo. Nenhuma elevou-se ainda à maior concepção da vida universal. Segundo o Espiritismo, Deus nos aparece como a expressão perfeita de toda a ciência e de toda a virtude. Sua inteligência manifesta-se no conjunto admirável das forças que dirigem o universo. Sua bondade revela-se pela lei da evolução, a que estão submetidas todas as criaturas com faculdades de resgatar as faltas e se elevarem gradativamente às regiões superiores da espiritualidade. Resgatar as faltas. Não, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Pode ser que você vai ficar aí no purgatório, vendo o que vai acontecer. Quer dizer, olha que maravilha. Olha que maravilha. Pois não. Mas o Papa agora, recentemente, falou que não existe nem céu nem inferno. Então, você vê, até o Papa está chegando lá.
Está voltando ao concílio de Nicéia, quando matou a reencarnação. 439 Nem Adão e nem Eva também. Né? Também, nem Adão nem Eva. Isso é possível. O ser humano não surgiu de um casal. O homem foi surgindo quando estava tudo pronto, foi surgindo nos diversos lugares da Terra. Imagine, um único casal para povoar tudo isso. Impossível. Continuando. O Deus que conhecemos é infinito em bondade, em poder e em justiça. É o nosso Pai Supremo, anunciado por Jesus, que não quer ser adorado no templo de Jerusalém, nem no monte dos samaritanos, mas sim em toda parte, porque Ele está em toda parte, paira sobre a criação, envolve-a com a sua vontade, penetra-a com a sua razão, dignifica-a com a sua luz. É por Ele que os universos se formam, que as massas celestes espraiam seus brilhantes esplendores nas profundezas do éter. É por Ele que os planetas gravitam, formando radiantes auréolas em torno dos sóis. E conclui Carvalho. Deus é finalmente para nós o autor da vida imensa, eterna, indefinível. É o princípio de tudo quanto existe. Alguém tem dúvida que existe Deus? É só olhar para si próprio. Como? Mas eu não falo para o meu coração bater. Eu não dou ordem para ele ficar batendo. E nem falo para as minhas glândulas. Ó, está na hora de jogar tantos mililitros de hormônio da hipófise, da suprarrenal. Acaso? Como? Eu andar, olhar, enxergar, saber, ver. Se alguém tem dúvida, basta olhar para o céu. Basta perceber o movimento em que nós estamos nesse momento. Estou olhando para vocês, está tudo paradinho. Olha que maravilha. Descendo a escada devagarzinho. Estamos a 1.800.000 quilômetros por hora neste momento. Tudo paradinho. Alguma pergunta, algum comentário? Então tá bom. Muito obrigado a todos, saúde e paz, e no próximo encontro nós concluiremos essa terceira conferência e vamos à quarta, que foi levada ao ar em 8 de outubro de 1936. Obrigado a todos.